paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui online. Vamos esperar os irmãos entrar aqui na página. Os irmãos estiver online para nós então começar a fazer o estudo bíblico nessa noite, como nós assim o prometemos. Vamos aguardar os irmãos entrar para nós começar o estudo. Estamos aqui online pela página do Facebook da Igreja Pentecostal Casa de Oração, que está localizada na cidade de Várzea Paulista, na rua Vera Cruz, 82, na Vila Real, que é a Vera Cruz é uma das travessas da Avenida Pacaembu, uma avenida muito conhecida aqui na cidade de Várzea. E nós estamos na Vera Cruz, que é uma das travessas da Vera Cruz, da Pacaembu, onde vai sentido Voturucaia. Então estamos situados ali, a nossa sede própria. Lembrando os irmãos que ali nós temos culto todas as terças-feiras, que é justamente estudo bíblico, estudo da palavra de Deus. Depois nós temos também às quinta-feiras, nós temos o culto maravilhoso às quinta-feiras, e temos também culto ali ao sábado e aos domingos. Lembrando que domingo é culto da família. Então, a igreja Casa de Oração está localizada na avenida, uma travessa da Avenida Pacaembu, na rua Vera Cruz, número 82. Estamos ali, próximo ali, aquela grande creche, né? Onde nós ficamos ali próximo daquela creche muito grande que tem ali. Então, hoje nós vamos iniciarmos o estudo aqui da nossa revistinha, e terça-feira nós vamos iniciar com uma nova revista. Vamos fazendo online até Deus assim abençoar que nós possamos então estar na igreja, né? No presente momento nós estamos tomando todos os nossos cuidados e estamos assim tomando essas medidas junto às nossas autoridades municipais, estadual, obedecendo às autoridades e também preservando a vida de todos os irmãos que vai estar exposto na rua, se dirigindo à igreja ou retornando da igreja para sua casa. Então, é muito melhor nós então obedecer, ficar dentro das nossas casas, lembrando os irmãos que a igreja, ela não é as paredes. A igreja somos nós. Como nós não estamos em condições de se reunir na casa de oração, nós reunimos em oração pela própria internet, cada um dentro das suas casas, mas hoje Deus nos deu essa oportunidade, nos proporcionou essa oportunidade de nós poder estar dentro das nossas casas e reunir com os irmãos em qualquer parte do Brasil e do mundo. Nós temos aqui pessoas, inclusive, na nossa página, de outras cidadanias. Temos irmãos da África, temos irmãos também, não me falha a memória agora, mas é de outras cidadanias, né?
outros países, pessoas que nos vê de todos os lugares, e junto nós unimos e falamos do amor de Deus, falamos da palavra de Deus, né? Então, vamos aguardar a presença dos irmãos online para a gente começar o estudo bíblico. Lembrando que hoje nós vamos iniciar já essa leitura em classe, já com os irmãos. Hoje nós temos um título muito bonito o tema, no caso, o título muito bonito da lição número 13, que justamente fala assim, o novo homem em Jesus Cristo. O novo homem em Jesus Cristo. Seria muito importante se todas as pessoas estivessem em Jesus Cristo, né? Porque justamente nós não pregamos religião, pregamos Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos então aguardar mais um pouquinho. Se algum dos irmãos estiver online e por algum motivo o Facebook ainda não nos pode dar aí o seu joinha, pode curtir, como já teve irmãos aí que curtiu, né? Então vamos aguardar mais um pouquinho os irmãos entrar online. Os irmãos da casa de oração, os irmãos também de outros ministérios, as pessoas até também que não têm assim uma igreja, né, que não frequenta uma igreja, alguém que está parado também, que afastou às vezes da igreja. Nós vamos aguardando então a presença de todos os irmãos. Lição de número 13. A lição de número 13 que tem justamente o título, O Novo Homem em Jesus Cristo. Glórias a Deus. A palavra de Deus é semente. Vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, crescendo e brotando. Jesus Cristo é vitória real. Aleluia. A palavra de Deus, ela é que nem uma semente. Nós plantamos e quando nós nem imaginamos, essa semente começa a crescer, começa a formar aquela planta e já começa então, a dar frutos. Então, glórias a Deus por isso. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com
Deus, neste santo lugar. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Aleluia. Nós marcamos o Deus, né? No horário das 19 horas agora. Nós já estaremos então iniciando o estudo da Palavra de Deus, onde nós estamos então na lição de número 12. Então, a lição de número 13, perdão. Já vamos dar o início aqui. Aleluia. O hino 437 para nós iniciarmos. O hino 437. Assim que Deus me batizou. O hino 437. O dom celeste. Assim que Deus me batizou, a minha alma viu mais luz, pois dom celeste o Pai mandou para dar louvor a meu Rei Jesus. Pois sou testemunha do meu Senhor e sempre dele vou falar, também do selo de amor que o meu cálice faz transbordar. Louvado seja Jesus, ó Cristo, que continua a batizar. Com língua estranha nós temos visto o dom celeste o Pai mandar. O bom caminho eu vou trilhar, se eu quiser obedecer ao Evangelho, a luz em paz, aonde vida vou receber. Louvado seja Jesus, ó Cristo, que continua a batizar. Com língua estranha nós temos visto o dom celeste o Pai mandar. Aleluia, graças a Deus. Então nós vamos aqui iniciar. Vamos fazer aqui a leitura que diz a palavra de Deus assim. A revistinha de número 13, a lição de número 13 da nossa revistinha, que por sinal é a última lição dessa revista, ela nos diz assim: o novo homem Jesus Cristo. O texto áureo, nosso texto áureo, ele diz assim: até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa em Cristo.
Então, aqui está o texto áureo desta noite, que está nos falando que até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então, nós só podemos buscar a perfeição se nós estivermos em Jesus Cristo. A verdade prática diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral, ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Então, aqui nos diz a verdade prática que a salvação, ela em Jesus Cristo nos leva à perfeição espiritual. Então, todo homem, toda mulher que aceita Cristo como seu Senhor, eles buscam a salvação do Senhor Jesus Cristo. Já quero saudar os irmãos que estão aí já entrando, pastora Mauri, com a esposa, a família, né? Que Deus abençoe os irmãos aí que já entraram. Então, essa é a verdade prática, né? Se todos que aceitam Jesus Cristo se aproximam de Deus, é a perfeição, porque o nosso Jesus, ele foi perfeito em tudo. Se nós aproximarmos dele, nós também seremos perfeitos pela misericórdia de Deus, não pelos nossos méritos, né? Nós vamos agora, lembrando que nós estamos aqui, ó, com essa revista, o homem, o novo homem em Jesus Cristo. O novo homem em Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura em classe agora. Você pode acompanhar tanto pela sua revista como também pela própria Bíblia, que está no nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 16. Diz assim essa leitura. O chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e, bem sabendo que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer tais sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O versículo de número 4, e disse Nicodemos, e respondeu, e disse-lhe, então Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, Deus, Jesus fala para Nicodemos. Então Nicodemos disse assim: pode um homem nascer sendo já velho? Porventura ele pode tornar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus responde para Nicodemos: na verdade, aquele que não nasce da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. E o versículo de número 6 diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O versículo ter dito que necessário é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são todos aqueles que nascido é do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse: tu és mestre Israel e não sabe isso? Na verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não creste,
Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Olha que palavra sábia de Jesus para Nicodemos. Se Jesus estava falando para Nicodemos das coisas da terra, ele, como era um homem de Israel, ele não estava entendendo? Como que, se Jesus fosse falar para ele das coisas celestiais, como que ele ia entender? Disse-lhe Jesus para ele, né? Então, para nós encerrarmos aqui essa leitura, o versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, né? Não podemos deixar de reconhecer que o amor de Deus ele está sobre o seu povo. O amor de Deus está no controle deste mundo. Deus nos ama, viu? Então, por mais que esteja acontecendo todas essas coisas, Deus está no controle. E Deus, a Bíblia diz, amor de tal maneira, ou seja, uma maneira que não tem como ser explicada. É uma tal maneira, uma maneira que não tem como a gente comparar. Por nada, não existe palavra nenhuma neste mundo que nós possamos então expressar para poder descrever o grande amor de Deus. Então, por isso que a Bíblia está escrito na Bíblia assim que Deus amou o mundo de tal maneira, por isso que é usado a palavra tal, porque não existe nada para descrever o verdadeiro amor de Deus sobre a nossa vida, sobre este mundo. Mostrar a salvação, explicar a geração de um novo homem, ou seja, mostrar como gera um novo homem na nossa vida, né? Porque quando as pessoas nascem no mundo, elas nascem no mundo pecaminoso, elas nascem carnal. Agora precisa do novo nascimento na vida do ser humano e não existe outra forma desse novo nascimento acontecer se nós não entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus. Então esse é o objetivo desse estudo, esse é o objetivo dessa lição, do que nós vamos, no decorrer da lição, vamos falar a partir de agora. Na nossa introdução, nos diz aqui, é possível alcançar a perfeição espiritual desta vida? É uma pergunta. É possível alcançar a perfeição de Deus nesta vida? Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista humano, não. Abrimos a Bíblia, encontramos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Ou seja, no ponto de vista do ser humano, no ponto de vista carnal, no ponto de vista das pessoas, é realmente impossível o homem e a mulher alcançar a perfeição. Então, isso gera na cabeça das pessoas muitas coisas quando nós falamos sobre essa perfeição. Justamente que nós vivemos no mundo, onde a maldade, o mal é terrível. Mas eles então conseguem viver a perfeição porque Jesus é perfeito. E quanto mais nós aproximamos de Jesus, mais nós temos condições de alcançar essa perfeição, nos revela a palavra de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo, nossas velhas naturezas renascem para a vida eterna, e dessa forma
o ideal de Deus estabelece para o primeiro Adão, torna-se possível em seu filho o último Adão. Então, de nós, das nossas forças, dos nossos méritos, nós não conseguimos. Então, nós só vamos conseguir se realmente colocarmos as nossas vidas diante de Deus. Se nós então se nós nova criatura, nós somos nova criatura. Mas para isso tem que estar em Cristo Jesus, nos diz a palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo que ele vai para todas as pessoas, que as pessoas possam então acompanhar também esta transmissão que nós estamos fazendo. Olha o que diz ainda a palavra de Deus. Nesta última lição, no trimestre estudaremos, dessa última lição do trimestre, estudaremos a justificação, a santificação, a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula, que nós possamos alcançar o nosso objetivo, que é estar aprendendo mais e mais com a palavra de Deus. Então, nós, com a palavra de Deus, nós aprendemos, nós aproximamos de Jesus, então nós temos condições de termos a cada vez mais a perfeição do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Nós vamos para o nosso primeiro tópico, que diz assim: o nascimento do novo homem. Nosso primeiro tópico, o nascimento do novo homem. Diz assim: Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado da carne e do sangue, mas de Deus, a água e o Espírito. Então, quando Nicodemos aproxima de Jesus, que ele então ouve Jesus falando para Nicodemos daquela forma que era necessário nascer de novo, Nicodemos estava então totalmente assim, sem compreender. Por isso que Jesus fala para ele, na verdade é necessário. Então, ele teria que entender e fazer o que era a vontade de Deus. Porque Jesus fala para Nicodemos que o novo nascimento não tem como acontecer humano se não entregar a sua vida a Deus. Se o ser humano não fizer a vontade de Deus, ou entregar a vida de Deus, isso não acontece na vida dele, o novo nascimento. Mas por isso que Jesus ensinou Nicodemos, renomado mestre, ou seja, um mestre muito assim inteligente, uma pessoa que tinha uma influência muito grande em Israel como mestre. Jesus ensina ele dizendo que não é gerado da carne nem do sangue, mas ele disse que o novo homem não é gerado, o novo homem não é gerado da carne nem do sangue, mas é da água e do Espírito, ou seja, quando o homem está nascendo para Deus. Então, isso que Jesus fala para Nicodemo. E no primeiro tópico diz assim: nascido não do sangue e nem da carne. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo, ou seja, ele afirma que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual, não é gerado nem do sangue nem da carne, mas é de Deus. Isso está escrito nas cartas de João, aliás, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, no versículo 13. Apesar do pecado, do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através do mérito de Jesus Cristo, o último Adão. Olha o que diz a palavra de Deus
em João, capítulo 1. João, capítulo 1, e no versículo de número 12 e o número 13, que eu quero ler com todos presentes nessa noite. Diz assim, versículo 12 e o versículo 13 da palavra de Deus. Quando Jesus, então, ele está falando de um nascimento espiritual. Olha o que diz aqui. Mas a todos quanto receberem, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas sim de Deus. Então é isso que Jesus fala a Nicodemos. É necessário, então, compreender a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, para a gente, então, saber como que é nascer de novo, né? Nascer de novo, um novo nascimento do ser humano diante do nosso Deus. A atuação do Espírito Santo mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o experimentou Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Ou seja, o novo Gênesis que está dizendo aqui, é porque quando Deus ele fez toda a criação, que está escrito lá em Gênesis, Deus colocou o homem, Adão e Eva. Se não tivesse desobedecido a Deus, não tivesse cometido o pecado, eles então estariam vivendo uma vida maravilhosa para Deus, só que eles então cometeram o pecado, eles perderam o privilégio. E se nós vivemos em Cristo, nós então vamos ter o privilégio de viver o Gênesis, como diz aqui a leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler ainda uma referência que está no livro de Romanos, capítulo 8, e no versículo 16. Romanos 8 e 16, ela nos diz assim. Vamos lá no livro de Romanos, no capítulo 8. Romanos 8 e 16, vamos ver o que a palavra de Deus nos fala lá, né? Romanos 16, então, Deus, preste muita atenção nessa leitura. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filho de Deus. Então, o mesmo Espírito, ou seja, o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filho de Deus. Então, nós que servimos a Deus, nós não estamos, então, servindo assim uma religião e alguma coisa assim que nós não temos o conhecimento daquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos com certeza, porque nós o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, você que entregou a sua vida ao Senhor, que recebeu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua alma, o Espírito de Deus, ele testifica com o teu espírito que você é o filho de Deus. No tópico, no ponto 2 aqui do primeiro tópico, o segundo subtópico, fala assim, nascido de Deus. O nascimento do novo, de nascer de Deus. Está lá também no livro de João, capítulo 1, versículo 12. Isso implica aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Tornar-se nova criatura em Cristo e o auge da bem-aventurança humana. Logo nasce de Deus e tornar-se filho de Deus pela fé. Ou seja, a nossa salvação, Deus já preparou para nós, ele já tinha elaborado desde a fundação do mundo. Então, você que serve a Deus,
Você pode ter certeza, você obedece a palavra de Deus, a tua salvação, ela foi planejada por Deus desde a fundação do mundo. Então não é por acaso, né? Você não está por acaso servindo a Deus, você é um escolhido desde que Deus preparou, desde a fundação do mundo, ele já que você tenha então toda essa ousadia de servir a Deus e ter toda a certeza da salvação que está em Cristo Jesus para todos aqueles então que servem a Deus, para todos aqueles que adoram ao Senhor Jesus como único Deus, Criador de todas as coisas, Criador de todas as coisas. Todo mês nos diz assim, nascido da água. O batismo em água só tem efeito livro de Marcos, capítulo 16, se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que oferece como Salvador e Senhor. Ou seja, para as pessoas dizer que ela tem realmente batizado nas águas, para as pessoas realmente ter essa certeza do verdadeiro batismo, que esse batismo ele se torna assim salvação na vida da pessoa, é justamente dessa forma que diz quando a pessoa batiza, o batismo em água, ele só tem efeito de salvação quando se é recebido pela fé. Por isso que Jesus diz assim: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, olha o que diz aqui no livro de Marcos, é o que nós já adiantamos, mas vamos na palavra de Deus. O livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 16, ele diz assim, ó: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, não é simplesmente a pessoa batizar, a pessoa precisa crer. Então é necessário crer, porque se nós não crer, o nosso batismo, ele não tem efeito de salvação sobre as nossas vidas. Por isso que nós batizamos só as pessoas que realmente ela está disposta a servir a Deus, ela tem certeza que ela vai fazer aquilo pela sua fé. Quando a pessoa está nessas condições, ela deixa todo o pecado, ela deixa tudo que é errado, ela se entrega a Deus em corpo, alma e espírito. Então, essa pessoa, ela vai ser batizada nas águas para se tornar realmente filho de Deus. Então, isso que a palavra de Deus nos fala. Dessa forma, cumpre-se o que escreveu, o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador de renovador do Espírito Santo. Isso está escrito no livro de Tito. Nós vamos ler também. Vamos lá no livro de Tito e vamos ver o que a palavra de Deus nos fala. O livro de Tito, assim, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, Tito, ele nos mostra isso. Realmente, é uma maneira de nós cumprirmos a vontade de Deus na nossa vida, mas ter de Deus a renovação dele tá então fazendo
renovação pelo próprio Espírito Santo na nossa vida. Ou seja, é algo que você, que nós não podemos fazer. Mas quando nós entregamos a nossa vida, é por isso que nós na igreja não pregamos assim de uma forma que as pessoas é obrigada. Não, é o Espírito Santo que vai trabalhando no coração das pessoas e vai tirando tudo aquilo que agradava ao Senhor. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas pastor, eu já fiz tanta coisa errada, eu já pratiquei tantas coisas que dá nojo até de falar, como que eu posso ir para a igreja? Jesus disse, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. De tudo, ele quer tirar de nós, ele quer colocar em nós um fardo leve, ele quer aliviar nós e nos dando, através de Deus, a salvação. E a limpeza que o Espírito Santo faz é na nossa vida por intermédio da vontade do próprio Deus, que é Espírito Santo. O ponto de número 4, nascido, só voltando uma palavra, não podemos assim, de hipótese nenhuma, julgar ninguém, julgar as pessoas, não. Isso não cabe a nós, né? Cabe a nós é falar da palavra de Deus, é pregarmos Jesus Cristo, autor e consumador da fé, trazermos as pessoas ao conhecimento de Deus. Aí o Espírito Santo trabalha, liberta, transforma, manifesta a sua presença na vida da pessoa, e a pessoa então, quanto mais se aproxima de Deus, mais então é feito um trabalhar do Espírito Santo, uma limpeza, que a pessoa então, ela começa a deixar tudo aquilo que é desagradável aos olhos do nosso Deus. O ponto de número 4 diz assim, nascido do Espírito Santo na vida do pecador, arrependido, é ele que opera o novo nascimento. Livro de João, capítulo 3, versículo 6. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é o que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão. Tem coisa na vida do ser humano que é inexplicável, ninguém consegue entender. Ninguém consegue explicar. Porque tem pessoas que, às vezes, vivem uma vida sem o conhecimento da palavra de Deus, e as pessoas vivem aquela vida fazendo coisas terríveis sobre a face da terra. E quando essa pessoa se converte a Deus, não tem como explicar a mudança, o que acontece na vida é dessa pessoa. Então, é o que nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos o caso que a palavra de Deus nos fala de um homem que subiu na figueira. Você já sabe de quem eu estou falando. Ele subiu numa figueira para conhecer o Senhor, mas ele era um cobrador de imposto, ele fazia todas as coisas erradas, todas as coisas atrapalhadas, e esse homem chamava Zaqueu. Tudo isso que ele fazia errado, mas um dia ele teve o desejo de ter um encontro com Jesus, queria conhecer Jesus. E conhece Jesus, a Bíblia, quando ele chega na sua casa, ele começa a aproximar do Senhor Jesus e ele vê que tudo aquilo que ele estava fazendo não era agradável ao Senhor, não era bom. Então tudo aquilo na vida dele tinha que ser modificado, tinha que acabar. E ele olha para Jesus e fala, Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu tenho tirado, eu quero restituir tanto mais, quadruplicadamente. Então o coração de Zaqueu estava convertido, estava mudado. Então que o Espírito Santo
que possamos estar dessa forma, coração nosso mudado para Deus, para nós então ter essa regeneração do Espírito Santo na nossa vida. Isso não vem de nós, isso vem do Espírito Santo. Às vezes as pessoas dizem que tenta, faz esforço. Se nós não orar, se nós não buscar a Deus, se nós não entregarmos a nossa vida ao Senhor, nós não conseguimos, é impossível. Ah, pastor, eu não consigo. Eu tenho curado, eu tenho esforçado, eu tenho tentado de todas as formas, mas eu não consigo. Realmente você não consegue. Você não vai conseguir com as tuas forças, com os teus méritos. Você vai achar que você fez isso, você fez aquilo, aquelas pessoas também devem fazer. Então é necessário que você coloque a tua vida nas mãos do Senhor. É necessário que você entregue os caminhos ao Senhor, acredita no Senhor, nesse trabalhar de Deus na tua vida, porque o Espírito Santo, ele é justamente o regenerador da nossa vida, da nossa alma. O que diz a palavra de Deus? A regeneração é vivificar, é um fortalecimento, ela é uma recuperação moral ou espiritual. É isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Às vezes o homem está lá embaixo, no fundo do poço, está caído no pecado, na indícia, no lixo deste mundo. E ele vai para a igreja, aí ele diz que tenta de todas as formas. Ele diz que tenta de todas as formas, mas não está conseguindo. Realmente não vai conseguir. Você só vai conseguir, eu só vou conseguir, nós só vamos conseguir se nós tivermos o Espírito Santo de Deus atuando na nossa vida, fazendo essa limpeza na nossa vida, vivificando a nossa alma, nossa vida, fortalecendo a nossa vida, refortalecendo a nossa vida, recuperando o nosso moral espiritual. Então isso só vai acontecer justamente se nós ter o Espírito Santo de Deus trabalhando na nossa vida, porque a salvação, ela não vem de mim, não vem de você. A salvação não vem dos nossos méritos, isso vem de Deus. Então é o Espírito Santo que trabalha na vida sua, minha e na vida das pessoas. Então por isso que é necessário nós que estamos na igreja, nós que estamos servindo a Deus, nunca apontar a vida das pessoas, nunca acusar as pessoas, nunca criticar as pessoas, mas sim orarmos pelas pessoas, pedir a Deus que Deus tenha misericórdia, que o Espírito Santo venha regenerar a vida deste homem, a vida desta mulher, ou seja, fazer uma limpeza, fazer um trabalhar, recuperar ele, tanto material como espiritual, a vida moral do ser humano. E se o homem tiver realmente essa transformação, ele então consegue servir a Deus, ele consegue mudar a vida dele, porque não é ele, é o Espírito Santo de Deus que está fazendo essa transformação, essa mudança na vida do homem, na vida da mulher, na vida do ser humano. E assim então nós encerramos esse primeiro tópico, e ficamos então com essa palavra maravilhosa que é o Espírito Santo, quem faz a regeneração, a transformação, a mudança espiritual e material da nossa vida. E ficamos com essa palavra, que nenhum ser humano não consegue se ele não tem o Espírito Santo na vida dele. Então é normal, é realmente verdade quando a pessoa chega e diz: pastor, eu não consigo. Eu gosto da palavra de Deus, eu gosto da igreja, eu quero estar na igreja, mas eu não estou conseguindo. Não consegue porque não tem o Espírito Santo. Muda, né? A mudança vem em nome de Jesus sobre a tua vida. O tópico de número 2.
do homem, do novo homem, a justificação do novo homem. Aí diz assim: o novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo. Num contexto de injustiça e pecado, por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Olha o que diz aqui, né? O novo homem, ele nasce, mas ele nasce de uma forma difícil, né? Como está escrito aqui, o novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Então, quer dizer, não é do novo nascimento se não for através da nossa fé. Através da nossa fé, através de Jesus Cristo, não existe. Você pode sair de uma igreja e ir para outra, você pode sair de um lugar e ir para o outro, você pode fazer as suas mudanças visual, mudança de roupa, mudança de hábito, mudança de tudo, vai mudar a sua vida. Se você não estiver realmente dessa forma, querendo nascer de novo, mas querendo nascer através da fé, através de Jesus Cristo, através de nós não conseguimos. Então nós só vamos conseguir através da fé, através de Jesus Cristo. É por isso então que nós precisamos estar dessa forma, buscando a cada vez mais o conhecimento da palavra de Deus. Primeiro ponto diz assim, no primeiro subtópico: a inutilidade da justiça humana. A inutilidade da justiça humana. Diz assim: nossas obras, ainda que boas, aparentemente meritórias, não nos salva e nem nos justifica diante de Deus. Aliás, são elas consideradas trapos de imundície. Só existe um meio de obtermos a salvação de Deus, nos justificarmos perante o justo juiz: a fé nos méritos perfeitíssimo de Jesus Cristo. Ou seja, os nossos méritos, ele não faz que nós obtemos a salvação. Se eu ou você, se nós fosse salvo através dos nossos méritos, a cruz, ela seria inútil, seria em vão, ou seja, não precisava de Jesus morrer na cruz por causa dos nossos pecados. Se eu ou você, se nós conseguíssemos buscar a nossa salvação com os nossos méritos, então a morte de Jesus Cristo seria vão na cruz. Aí diz assim, a inutilidade da fé. Essa palavra inutilidade significa ausência. Ausência. E nos diz assim, nossas obras, ainda que boas, aparentemente, meritórias, não salva, ou seja, essa palavra meritória significa digna. Então, ou seja, vamos trocar essa palavra dizendo assim, nossas obras, ainda que boa aparentemente, digna, não nos salva nem nos justifica diante de Deus. Vamos ver o que está escrito em Efésios, no livro de Efésios, capítulo 2. É aí que nós aprendemos, que nós entendemos que a nossa salvação, ela não vem dos nossos méritos. E é aí que nós aprendemos também que nós só podemos ser salvos se nós estivermos buscando em Deus a nossa salvação, se nós estiver acreditando que é o trabalhar de Deus na nossa vida. Se nós começar a acreditar que nós conseguimos vencer o mal, que nós conseguimos com as nossas forças, com os nossos méritos, nós então, o que nós estaria fazendo? Nós estaria negando
e nós estaríamos, então, depois julgando a outra pessoa que às vezes das coisas erradas. Olha o que diz aqui, Efésios 2, o versículo 8, o versículo meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das vossas obras, para que ninguém se glorie. Então, a nossa salvação, ela não vem de nós, ela é um dom de Deus. E ela nos diz aqui que também não é, como diz aqui, porque pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras. Muitas vezes as pessoas, ela chega a querer se justificar que ela é um escolhido de Deus, que ela é um salvo, elas praticam as boas obras. Boas obras é o dever de todo cristão, é o dever do ser humano, praticar as boas obras. Isso a palavra de Deus nos mostra. Então, se a pessoa pratica boas obras, ela vai ser salva. A salvação é pela fé e é pela graça do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos merecimento de falar que nós então praticamos boas obras, nós fizemos coisas boas e nós fomos salvos. A salvação, ela é do Senhor Jesus Cristo, é um presente de nós, salvação do Senhor. Então nós somos salvos, nós somos resgatados pelo Senhor, pela sua infinita misericórdia. Então nunca vamos bater no nosso peito, acreditar que nós vamos ser salvos, porque nós somos bonzinhos, porque nós recebemos salvação, ou porque nós estamos dentro de uma igreja, ou porque nós temos uma credencial de obreiro, de pastor, na nossa carteira ou dentro da nossa Bíblia. Não é dessa forma. A salvação nossa, ela está em Cristo Jesus e pela fé nós alcançamos ela, porque é uma promessa de Deus de nos dar a salvação, nos resgatando deste mundo de pecado, deste mundo de imundície, como diz a palavra de Deus. Olha ainda o que diz a palavra de Deus. Aliás, elas são consideradas trapos de imundície. Isaías escreveu isso. Vamos ver o que está escrito aqui. Isaías, no capítulo 64 de Isaías, no versículo 6. Vamos ver o que está escrito? Isaías 64. Você pode ler também na sua Bíblia, na tua casa, acompanhar a leitura conosco. Livro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, ela nos diz assim, ó: eis que está escrito diante de mim, não me calareis, mas eu pagarei sim, deitar-lhe-ei em recompensa. Aliás, perdão, eu estou lendo o 65, é o 64, versículo 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícies. E todos nós caímos com a falha, como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebata. Então, quer dizer, nós não temos condições pelas nossas bondade, pelas nossas forças, não. Tudo que nós fazemos ainda é como fosse trapo de imundícia, ou seja, não serve para nada. Se nós negarmos Jesus Cristo, se nós obedecermos a palavra de Deus, se nós buscarmos pela fé, sim, nós vamos alcançar a nossa salvação pela promessa de Deus, mas não é pelas nossas forças, pelos nossos méritos, porque por mais esforço, por mais que nós fazemos, fica como um trapo de imundícia, ou seja, não serve para nada, nos diz a palavra de Deus. Voltando aqui ainda para a palavra de Deus, a partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante o nosso Deus, como está escrito em Romanos, capítulo 5,
e versículo 9. Vamos voltar para a palavra de Deus. Romanos 5, versículo de número 9. Aqui. Romanos 5, versículo 9. Diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, somos justificados pelo sangue de Jesus. A morte de Jesus na cruz do Calvário derramou o seu sangue, ele nos justificou do nosso pecado. Então, a salvação, ela vem através do Senhor Jesus Cristo. O tópico de número 2 nos fala assim: a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que, pela fé, recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão, e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Jesus Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e os seus pecados inteiramente apagados. Essa palavra anistia significa esquecimento, perdão em sentido amplo, ou seja, quando você aceitamos Jesus Cristo, os nossos pecados foram apagados. Então o Senhor, ele através de nós reconhecermos Cristo como nosso único suficiente Salvador da nossa alma, ele apagou todos os nossos pecados. Nós fomos colocados em liberdade como alguém que nunca houvesse cometido o pecado. Através dessa grande, infinita misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz a palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Vamos voltar para a palavra de Deus. Palavra de Deus. 1 Coríntios 6 e 11. Vamos ver o que nos diz aqui a palavra de Deus. E em alguns têm sido mais háveis, sido lavados, mas havereis sido santificados, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de Deus. Então, ou seja, o Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Então, é apagado, é colocado em esquecimento o pecado daqueles que reconhecem Cristo como o único suficiente Salvador da sua alma, entrega a vida ao Senhor. Esse é completamente perdoado, os seus pecados inteiramente apagado. Vamos ler o que está escrito em Hebreus 10 e 17. Livro de Hebreus, Hebreus, vamos recorrer aqui à palavra de Deus, para nós então estarmos deixando assim, não só as referências, como também fazendo a leitura, né? Não é possível, é claro, nós lermos todos as referências, porque nós tomamos muito tempo de vocês. Hebreus 10 e 17 nos diz assim, livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 17. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Olha, isso é uma promessa do Senhor. E jamais me lembrarei dos seus pecados. Então o Senhor não lembra mais
daqueles pecados que nós cometemos na ignorância, antes de nós termos conhecimento da palavra de Deus, antes de nós termos aqui é do segundo tópico, ele diz assim: o novo homem é justo. O novo homem é justo. A partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. E agora, em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja vista que houve com que o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus. Então, aqui nos fala justamente isso que eu já tinha dito. Quando a pessoa aceita Jesus como suficiente, Salvador da sua alma, que ele entrega a sua vida, é por isso que nós sempre falamos para as pessoas: quer reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua alma? Porque na medida que a pessoa entrega a vida ao Senhor, na medida que ela reconhece Cristo como o único e suficiente Salvador da alma dela, os pecados também são apagados. Então, muitas das vezes as pessoas não entendem por que nós dizemos às pessoas entregar a vida ao Senhor, receber, aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma. É isso que a palavra de Deus ela nos diz, que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o Senhor, ele perdoa todos os nossos pecados, ele apaga nossos pecados. Ele diz: dos teus pecados não me lembrarei mais. E ele então nos coloca numa condições que nós então nunca havia sido uma pessoa um pecado. Então é isso que o Senhor Jesus ele faz na vida do pecador arrependido, daqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus. Vamos ler o que está escrito no livro, nas cartas, agora é nas cartas. 1 João capítulo 3, versículo de número 7. Lá nas cartas é de João, finalzinho da Bíblia, né? Finalzinho da Bíblia. Nas cartas de João, capítulo 3 e o versículo 7 nos diz assim como ele é justo. Então, filhinho, ninguém pode enganar. Ninguém te engana, ninguém pode te enganar. Aquele que pratica a justiça é justo. Muitas das vezes as pessoas não têm esse conhecimento e as pessoas falam assim: mas como você quer se colocar como um justo? Justo é só Deus. Realmente, eu concordo com você. Justo é só Deus. Mas você pode não ser justo de ter assim a sua vida de uma maneira que possa comparar ao Senhor Jesus. Você pode estar nessas condições, mas se você pratica a justiça, você é justo. Então pratica a justiça, ama a Deus, serve a Deus, valoriza a palavra de Deus na tua vida, muda seus hábitos, seus desejos, seus costumes, começa a servir a Deus e praticar a palavra de Deus, praticar a justiça, você se torna um justo diante do nosso Deus. Olha o que diz ainda a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 23, versículo 42. Lucas nos descreveu dessa forma aqui, ó. Livro de Lucas, capítulo 23. Lembrando que você está participando aqui do estudo bíblico. Acontece todas as terças-feiras na igreja Casa de Oração. E nós estamos online transmitindo esse estudo por causa que as nossas igrejas estão fechadas por causa da pandemia. Mas nós vamos orar pela nossa nação, por todas as nações, para Deus ter misericórdia. Porque tudo está sob o controle de Deus.
Então não esqueça disso. Então no livro de Lucas, no capítulo versículo 42 e o versículo 43, ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim. E disse-lhe a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Então, este homem, a Bíblia não descreve por que ele estava na cruz, assim, o que ele havia feito, para nós então querer fazer assim uma leitura daquilo que estava acontecendo na vida dele. A Bíblia não descreve, mas a palavra de Deus, ela mostra para nós que naquele tempo só quem morria na cruz eram pessoas malditas. Inclusive, o próprio Jesus se fez maldito por causa de mim e por causa de você, por causa de nós. Então, todas as pessoas que morriam na cruz eram merecedor, menos o Senhor Jesus. Ele não merecia, mas ele morreu por causa de mim, por causa de você. Por causa dos nossos pecados, ele levou sobre a cruz as nossas doenças, nossas enfermidades, as nossas dores, nossas culpas, levou sobre a cruz do Calvário. Mas todos aqueles que morriam na cruz eram pessoas que realmente eles tinham feito algo que dava direito das leis deles, aquelas pessoas, então, condenar eles à morte de cruz. Mas a palavra de Deus diz que aquele homem estava do lado de Jesus, inclusive era três, era Jesus e mais dois, um à direita, outro à esquerda. Eles estavam ali e a palavra de Deus fala que um deles, não é, o Senhor não é o Jesus que o Senhor tanto fala, Filho de Deus, que era Jesus, que o Senhor fazia tantos milagres. Faz mais um dos teus milagres, desce dessa cruz, salva a ti e salva a nós. E ele zombava, falava assim de Jesus. Mas o outro, a Bíblia diz que ele reconhece Cristo, Jesus, e olha a pessoa que estava ali blasfemando do Senhor e disse assim: você não sabe o que você está falando. Este homem verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Ele não merecia estar nessa cruz. Eu e você sim, nós somos pecador, somos merecedor dessa morte na cruz. Mas esse justo não, ele não merecia. Mal nenhum ele cometeu, ele praticou para estar nessa cruz. Olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. E a Bíblia diz que Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, essa pessoa que às vezes está aí, talvez do teu lado, está aí no nosso mundão, às vezes murmurando, criticando, blasfemando, falando besteira, palavrão. Essas pessoas, infelizmente, eles estão buscando algo para sua própria condenação. Mas aqueles que reconhecem Cristo, reconhecem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma, entrega a vida ao Senhor, reconhece Jesus como Deus, eles recebem de Deus o perdão e recebem de Deus também a salvação para a sua alma, para a sua vida, né? Então, nós sabemos que é dessa forma que Jesus então nos justifica, né? Se nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, Ele nos dá a nós que nós possamos então estar reconhecendo Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa alma. O nosso tópico de número 3, ele tem um tema que diz assim, o título dele: a santificação do novo homem. Então preste muita atenção, a santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Quando nós olhamos
nesse tema aqui, santificação. Então, aqui nos fala dessa forma que a regeneração é diferente. A regeneração é instantâneo, é um ato rápido, instantâneo. A santificação é um processo que demanda, ou seja, não tem como achar que nós estamos santificados. Nós deixamos de pecar, lá no passado nós fizemos isso ou aquilo. Não tem como. A santificação, ela é um processo em todo o instante da nossa vida, em todo o tempo, enquanto nós estiver na nossa vida material aqui na Terra, o processo de santificação, ele tem que continuar na nossa vida. Não existe uma maneira de santo uma vez, santo para todo sempre. Não existe isso. Então, é necessário que nós compreendamos a palavra de Deus. Mas vamos continuar na nossa leitura, que o ponto 1 do terceiro tópico diz assim: a santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido é visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Então, quando a pessoa entrega a vida dela ao Senhor Jesus, entrega ao Senhor, que vai para a igreja, se converte, arrepende de todos os seus pecados, então é isso que acontece. Naquele instante, a conversão do pecador, arrependido de tudo, é visto como uma pessoa justa. Uma pessoa entrega a vida dele ao Senhor, converte ao Senhor, todos os pecados dele são apagados. Então eles são justificados, ele está justificado, ele está justo. Mas é necessário, como diz aqui, mas também como santo por Deus pela igreja, que ele é visto. Ele está justificado, que ele é reconhecido tanto por Deus como pela igreja, é que uma pessoa justificada, uma pessoa santa, uma pessoa justa, uma pessoa maravilhosa. Agora, agora diz assim, já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Então, essa pessoa, ela aceitou Jesus, ela entregou a sua vida ao Senhor, ela arrependeu de todos os pecados. O Senhor Jesus, então, trabalhou na vida dela, apagou todos os seus pecados, fez uma transformação na vida dela, e ela agora está realmente numa vida santa, e ela está no posicionamento santo. Ou seja, enquanto Deus não nos tirar deste mundo, não nos arrebatar, essa pessoa, ela está daquela forma, justificado, perdoado, justo, está então olhando assim para essa pessoa agora, tanto a igreja como Deus recebe ela como uma pessoa justa. Não importa o que ela fez no passado, porque todo o pecado é apagado, é justificado pelo nosso Deus. Então, existe esse processo na vida da pessoa. Agora, o ponto de número 2. Vamos ler aqui um versículo de referência. Vamos ler aqui. 1 Coríntios 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Vamos ver o que está escrito lá na palavra de Deus, antes de nós, então, passarmos para outro ponto. 1 Coríntios, capítulo... Vamos ver aqui, vamos voltar. 1 Coríntios, perdão, perdi
aqui. 1 Coríntios, capítulo 1 e 2. Olha o que diz. Capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santos, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que estão em todos os lugares que invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, a igreja que está lá em Jesus Cristo, né? Então, quando a pessoa aceitou Jesus, ela está nessas condições. Ela está dessa forma. Ela é reconhecido tanto por Deus como pela igreja como um santo, separado de todo mundo, e torna-se uma propriedade exclusiva do Senhor. Vamos ler o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Êxodo, o segundo livro, é da Bíblia Sagrada. Então, Êxodo 19 e o versículo 5. Vamos ver aqui o que está escrito. Nos diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então serei a minha propriedade particular dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, né? Então nós se tornamos então uma propriedade do Senhor a partir daquele momento que nós então entregamos a vida do Senhor, que nós recebemos Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador da nossa alma. Nós se tornamos então uma propriedade exclusiva do Senhor. Vamos ler também o que está escrito em 1 Pedro. Lá no capítulo de número 2, 1 Pedro 2, 9. Quer ver o que está escrito? É coisa muito linda a palavra de Deus, né? 1 Pedro 2 e 9. 1 Pedro 2 e 9. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reserva-os injusto para o dia do juízo. Então, não precisamos de nós falar mais nada, né? Tem um posicionamento daqueles que entregam a vida ao Senhor, que se torna uma propriedade do Senhor, e tem aqueles que rejeitam Jesus, que será entregue então para ser castigado. É isso o que nos afirma a palavra de Deus. Servimos a Deus entregamos a Jesus. O ponto 2 diz assim: a santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, é realmente e realmente o é. Terá que submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação. Ou seja, então, o novo homem em Cristo Jesus, ainda que seja visto como santo, como nós já falamos que é visto como santo, quando entrega a vida ao Senhor, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo disciplinado processo de santificação, ou seja, que nós estávamos falando quando nós começamos esse tópico, que a santificação é um processo que ele continua, até que venha alcançar a estatura do Filho de Deus, ou seja, até que então essa pessoa seja arrebatado, que essa pessoa então... Vamos ler o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 4 e versículo 18. Provérbios 4 e o versículo 18.
Vamos ver o que está escrito lá? Provérbios 4, versículo 18, nos diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. Aí está o recado da palavra. Então, esse processo continua. Não é que lá no passado nós fomos santos, agora nós somos santos para o resto da vida. Não. É por isso que nós nunca julgamos as pessoas pela aparência. E nunca podemos também querer se justificar pelo que nós fizemos lá no passado. Continuando a leitura. A palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santificação, que é em tudo sejamos imagens, coisa que nós então que nós realmente tenhamos a palavra de Deus como algo que ela realmente é necessária na nossa vida. É por isso que nós estamos aqui, então, fazendo esse estudo. Então, voltando aqui para a leitura, nós vemos essa santificação do homem e da mulher, ela realmente é algo contínuo até a volta de Cristo. Vamos pegar aqui também alguns pontos de referência. Livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Livro de Gênesis, primeiro livro da vida, da Bíblia, capítulo 17. E o versículo de número 1. Gênesis 17, 1 diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão, no caso Abrão, né? Abrão, vou até voltar à leitura. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ainda em minha presença ser perfeito. Deus aparece a um homem de 99 anos e pede para ele que seja perfeito. Ser perfeito. Ou seja, já tinha vivido 99 anos. Se lá atrás ele tinha sido perfeito, não ia resolver nada se lá na frente ele não continuasse perfeito. Então esse processo é contínuo. 5:48. Livro de Mateus, capítulo 5, o versículo 48. Vamos ver o que está escrito. Mateus 5 e 48 diz assim: sede-vos, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, sede-vos perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Pegando mais ainda um ponto de referência aqui, que nós estamos lendo, 1 Pedro, de novo, 1:16. Vamos voltar. 1 Pedro 1 e o versículo 16. Então, 1 Pedro 1, versículo 16, nos fala dessa forma. Porque
não vos fizemos saber, porque não vós fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus, seguindo a fábulas artificialmente composta, mas nós mesmos vimos a sua majestade. E a Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Continuando então aqui a nossa leitura, o ponto de número 3, a santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nós santificamos, mais parecidos se tornamos com o Senhor Jesus Cristo. Somos seus imitadores. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas, se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, nos purifica de toda a injustiça e impureza, que é o pecado. Que a igreja de Cristo volte a pregar com mais instância a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Essa é a grande verdade. Então, voltando aqui para a leitura, o novo homem é impossível o novo homem é impossível sem o processo de santificação, ou seja, para nós ser esse novo homem, é impossível nós ser esse novo homem se nós não tiver o processo de santificação na nossa vida. O novo homem. E o que é a santificação? Santificação não é aparência, não é as vestes. Santificação é justamente a separação do pecado. Quando o homem se separa, a mulher se separa do pecado, ele então está no processo de santificação. Ele está buscando a santificação. Muitos, às vezes, têm olhado, às vezes, para a aparência, achando porque eu estou com uma veste bonita, uma aparência bonita, eu estou sendo um santo. Isso não traz para a minha vida, ou para a tua vida, ou para a nossa vida, de nós justificar que somos santos por causa das nossas vestes, por causa da nossa aparência. Não. O que é necessário é a separação do pecado, a nossa conduta, o nosso caráter. Nós, então, se desviar das coisas que são desagradáveis ao Senhor, não procurar maldade para as pessoas, procurar afastar das coisas impuras, procurar afastar do pecado. Então, a separação do pecado nos torna nós, então, num ato de santificação. Olha o que nos diz no livro de Hebreus, no capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12. Vamos ver o que está escrito, então. Livro aos Hebreus, capítulo de número 12 de Hebreus. É muito necessário nós conhecer a palavra de Deus, buscar a Deus, para nós não sermos enganados. Hebreus 12, versículo 14, diz assim. Hebreus 12, 14. Segue a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz e a santificação, porque sem a santificação
ninguém verá o Senhor. Pode ser religioso, pode ser o que ele for, pode estar todos os dias na igreja, pode fazer tudo. Se ele não buscar santificação, não verá o Senhor, ou seja, não vai entrar no céu sem a santificação. Ainda mais um texto aqui da palavra de Deus, 1 Coríntios 11 e o versículo 1. 1 Coríntios 11, versículo 1. Já estamos praticamente já encerrando, tá? Só mais um pouquinho para nós então já encerrar. 1 Coríntios 11, versículo 1 diz assim: tomara que me suportáveis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Então, suporta. Você tem suportado a palavra de Deus na tua vida? Tem suportado os problemas, as injustiças? Tem suportado tudo? Procura fazer isso, porque é dessa forma que nós vamos, então, obter de Deus a verdadeira justiça. Porque injustiça nesse mundo está cheio, tem bastante. Mas o nosso Deus é justo, então nós precisamos suportar, né? Olha o que diz aqui: logo devemos ser santificados, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. 1 Tessalonicenses. Vamos ver o que diz aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhai da prostituição. Então, essa é a vontade de Deus, né? Que nós, então, tenhamos a santificação e deixamos, no caso, a prostituição. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Isso está escrito em João. Vamos voltar para o livro de João. Já estamos, então, encerrando. Vamos voltar para o livro de João 1 e 7. Nos diz assim, livro de João, capítulo 1, versículo 7. A este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Todos crescem por ele. Os nossos irmãos escreveram aqui João, mas na verdade é nas cartas. Então vamos para as cartas de João. Nas cartas de João, vamos ver o que diz aqui. O capítulo 1, versículo 7. Cartas de João. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o nosso pecado. Então, o Senhor Jesus, ele nos purifica de todo o nosso pecado. Que a igreja de Cristo volte a pregar com mais diligência, com mais instância, urgência, a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará no céu. Apocalipse 21 e 8. Apocalipse 1, aliás, 21 e 8. Olha o que diz aqui. Mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, para essas pessoas, a Bíblia diz que
a parte dele não vai ser no céu, vai ser no lago de fogo. Isso daqui é real. Isso daqui não é uma história contada, isso aqui é algo real. Isso aqui brevemente vai acontecer. Então, esse grupo de pessoas que a vida, pedir perdão, arrepender de todo o nosso pecado, para que nós então, olha, não estejamos nesse grupo. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicídios, aos fornicadores, e aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Misericórdia, né? Então, é um recado aqui da palavra de Deus para todas as pessoas, né? Que não fazer parte desse grupo. Porque se fizer parte desse grupo, em vez de ir para o céu, vai ser queimado eternamente. Segunda morte, porque o que é a morte? A morte a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Então, quando o homem morre, ele está recebendo o salário dele. O salário do pecado é a morte. Então, todas as pessoas que morrem, essa morte física, que inclusive nós estamos passando numa situação terrível no nosso mundo, essa pandemia, que houve, e já até no presente momento, a última informação que eu tive, já passou de 35 mil mortos no mundo. Já passou de 35 mil mortos no mundo. Só nessa pandemia. Já teve mais de 200 mortos só no nosso Brasil. Só no Brasil. A última vez que eu vi, os dados já estavam em 201 mortos. Então, só no Brasil, mais de 200 mortos. Só na Europa, está passando de 20 mil mortos só na Europa. A morte, a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, a Bíblia diz, é a vida eterna. Então, o salário do pecado é a morte. Essa morte física, que talvez não todos, porque se a igreja for arrebatada hoje, os que estiver hoje servindo a Deus vai subir no arrebatamento da igreja e não farão parte da morte. Não provarão a morte, diz a Bíblia. Mas para aqueles que não participar do arrebatamento da igreja, que não alcançar esse dia, que talvez pode ser hoje, pode ser amanhã, então, para todos esses vai haver a morte, mas a morte física. Essa morte física que o mundo inteiro teme. Inclusive está no mundo todo um desespero, ninguém quer morrer. Mas a morte, cada vez enquanto está arrebatando um dali, um daqui, dali, um daqui, vai tirando. Mas nós estamos falando de uma morte física. Essa morte física é apenas uma separação. É uma separação a morte física. Portanto, a própria Bíblia diz assim: nem a morte nos separa do nosso Deus. Então, se a doença, se o vírus, se a pandemia acontecer que nós também formos tirados deste mundo, isso não significa que nós vamos estar separados de Deus. Se nós servirmos a Deus, nem essa morte nos separa de Deus. Mas o importante é que nós não viemos provar da segunda morte. Porque se o povo está em pânico no mundo todo com essa morte física, nós falamos da morte espiritual. Nós falamos do lago de fogo e enxofre que a Bíblia diz, e o povo não quer dar ouvido. Então, isso que é o difícil para o ser humano. Então, eu quero dizer para você nessa noite, antes de nós encerrar, que nós já estamos encerrando, vamos falar de Jesus para todas as nações, pelo Facebook, pelo WhatsApp, por todas as redes sociais, e vamos pregar a palavra de Deus. Daí você não pode ir em lugar nenhum do mundo
Inclusive agora nessa situação dessa pandemia. Nós não podemos sair. Mas mesmo se não tivesse a pandemia, eu não poderia ir, talvez você não pode, mas pela internet você pode falar de Jesus para todas as nações. Ah, pastor Arnaldo, mas para todas as nações não, porque eu não sei falar a língua deles. Você pode usar a própria internet e você pode então usar o recurso que a internet nos dá de tradutor, traduzir e aquilo que você recebe e traduzir aquilo que você vai enviar. Então você pode também pregar o evangelho para o mundo todo. Então, para nós encerrarmos aqui, nós já participamos do nosso último tópico. Nós vamos então aqui agora para nossa conclusão, Diz aqui, quem recebeu Jesus como seu único Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus. Por quê? Esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que devemos ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. Livro de João, primeiras cartas lá no livro de João, primeiras cartas, capítulo 3, versículo 2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, alcançamos aqui então o encerramento tanto da lição de número 12, a revista que nós encerramos aqui agora. Essa revista que diz, dessa forma, lições bíblicas. Olha, a raça humana, a origem, a queda e a redenção. Então, na próxima terça-feira, se Deus nos permitir, estaremos aqui novamente. Aí já temos a lição nova, a revista nova. Aí já vamos divulgar para vocês e vamos continuar esse estudo, porque é muito importante. E se caso acontecer também de voltar ao normal, que nós estamos orando para isso, aí vamos estar convidando você para estar junto lá na igreja, casa de oração, e acompanhando então esse estudo de todas as terças-feiras, que é muito bom. Se você gostou, deixa aí um comentário, deixa aí uma mensagem, deixa aí, compartilha, para que essa mensagem ela possa estender para as pessoas. Então, se você também tiver alguma crítica, não tem problema, pode fazer. A sua crítica, ela pode servir como uma ajuda para mim, pode ser uma experiência para mim. Não sei se eu estou falando muito rápido, eu não sei se eu estou, às vezes, falando muito, então faça o seu comentário, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, e na próxima terça-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui novamente. No sábado podemos também ter algo, no domingo, através aqui da página do Facebook. Nos acompanha, segue a página do Facebook, nós sempre estaremos colocando aqui também algo muito importante também para a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe você, Deus abençoe, vamos mandar
não tivemos assim possibilidade, nós não tivemos assim a possibilidade de estar falando com os irmãos, saudando, cumprimentando. Então, eu vou aqui, deixa eu só trocar. Obrigado, irmãos. Fique todos na paz do Senhor. A paz do Senhor, eu quero aqui agradecer a participação dos irmãos que esteve conosco, a pastora Mauri, a minha irmã Terezinha, também vamos ver mais aqui, Jane de Oliveira Brito, deixa eu ver mais aqui, Lucas Brito, NF Salgados, a nossa irmã Flávia, a nossa irmã Avelinha Alves, enfim, todos os irmãos. E muitas vezes as pessoas também que participou aqui, às vezes não curtiu ou não deixou nenhum comentário, então não tem como nós saber, né? Mas Deus abençoe a todos vocês. Eu peço por gentileza dos irmãos que façam então os seus comentários, compartilhe esse vídeo, curte, e assim nós estaremos continuando na próxima terça-feira, se Deus assim nos permitir. Então fiquem todos os irmãos na paz do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus... Aliás, irmãos, me perdoe, nós vamos fazer uma oração antes, agradecer o nosso Deus em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Pai querido, eu te louvo, eu te agradeço por esse momento, Pai, o Senhor nos concedeu para nós estarmos juntos. Pai, nós oramos também pela nossa nação, oramos por todas as nações do mundo. Meu Deus, quantas pessoas que agora, Pai, estão acamados nas suas casas, nos hospitais, hospitalizados, muitos enfermos, Pai, muitos, ó Deus amados, até desesperançados pelos nossos médicos, pela nossa medicina, mas nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor coloque as tuas mãos. O Senhor visita o pastor Jorge, nosso irmão, ó Deus, também está hospitalizado. Visita, meu Deus amado, a cada um, Pai, que nos pede oração, em nome de Jesus, e assim nós te agradecemos, Senhor. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Que Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus e até a nossa transmissão em nome de Jesus.